Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez e também para você que já vem me acompanhando que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então eu quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais, tudo junto, .com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, em seu formato online. Você vai conseguir verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo de você, lá no íconezinho distribuição. Ou ainda, se preferir, você pode entrar em contato através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone, que é o 35 34 93 10, e solicite sua assinatura. Pessoal, nosso entrevistado hoje, ele já é prata da casa, é o articulista da seção Carreira, ele sempre nos escreve sobre carreira, que é o Rodrigo. O Rodrigo Polino, me perdoem, ele é um executivo, ele é palestrante, é educador com mais de 15 anos de experiência, ele atua nas áreas de liderança, comunicação e aprendizagem acelerada. Ele é especialista em neurociência e membro da Sociedade Brasileira de Coaching, atuando como coach de negócios para empresários e executivos. E ele nos falará hoje em como podemos utilizar a nossa inteligência emocional nas situações cotidianas da nossa vida. Então, Rodrigo, mais uma vez, seja bem-vindo e explica para nós o que é inteligência emocional. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós aqui. Pela oportunidade de compartilhar com todos e contribuir de alguma forma com a vida e com a carreira de todo mundo. E você sabe que você virou prata da casa porque você sempre traz dicas legais, né? Então, quando a gente consegue ter um parceiro como você, eu acho que vale a pena a gente explorar. Então, enquanto você me permitir, Rodrigo, eu vou continuar te explorando. Ok, a boa exploração, muito bom. Então, como eu havia te perguntado, a questão da inteligência emocional, o que é isso? Pois é, inteligência emocional é um conceito, Wandercília, aqui, e não é tão novo assim. Se a gente for ver bem, os pesquisadores, psicólogos especificamente, já na década de 60 do século passado, começaram a investigar o que eles chamavam de quociente emocional, né? Mas esse termo, inteligência emocional, e você ter um QE, que é um quociente emocional, ele ficou muito clássico mesmo no começo desse século. Final do século passado e começo desse século, com um livro do Daniel Goleman, chamado justamente Inteligência Emocional, onde ele fazia ali várias pontes entre o que é você saber controlar suas emoções, entender suas emoções, agir a partir de suas emoções, aplicando isso para várias esferas da sua vida, pessoal, profissional, relacionamentos, liderança também. Então, inteligência emocional, respondendo a sua pergunta, basicamente é a capacidade que cada indivíduo tem de conhecer suas emoções e gerenciar, administrar as suas emoções, já que nós agimos como subproduto das nossas emoções. Toda ação nossa, toda decisão, todo comportamento que nós temos tem um fundo emocional. Então, os cientistas perceberam que, poxa, não é só o QI que importa. O QI, aquele conceito antigo de a sua inteligência linguística ou matemática, não é isso só que faz o seu sucesso na vida. Mas eles também perceberam que ser inteligente emocionalmente é crucial para N situações do nosso dia a dia. E como que essa inteligência pode nos ajudar positivamente aí no dia a dia? De N formas, né? Hoje, quando você pensa em inteligência emocional, você vai estar associando com conceitos como criatividade, ética, controle de estresse, alta performance, relacionamento interpessoal, como é que você se relaciona, se comunica com as outras pessoas, até negociação, situações de compra, venda, de atrito, de gerenciamento de conflitos. Tudo isso depende de como você usa essa percepção das emoções, primeiro em si mesmo, depois na outra pessoa, nas outras pessoas que estão em volta, e como você vai tomar decisões baseado naquele contexto. Perfeito.
Me fala uma coisa, seria assim, perfeito se o nosso dia a dia fosse só flores, que ele fosse exatamente como a gente imaginou. Tá. Só que tem dias que as coisas não acontecem exatamente como a gente imaginou, né? Ela sai um pouquinho adversa do que havíamos planejado, né? Como a inteligência emocional pode contribuir aí no meu dia a dia diante de situações adversas? Perfeito. Justamente baseado nesse conceito de que você entendendo a emoção que você sente, é a partir dela que você toma as suas atitudes. A maior diferença hoje que você percebe em pessoas que são bem-sucedidas é que elas não agem com a emoção. Elas agem a partir da emoção. Tem uma diferença enorme aqui entre você agir com emoção, que por vezes é interessante, mas nem sempre é interessante você agir com emoção. Sim. É interessante você agir a partir do reconhecimento daquela emoção, daquele sentimento que você veio. E nisso, o nosso cérebro, ele é expert. Ele traz muitos feelings, muito mais informação do que a nossa parte racional consegue filtrar. E quando ele processa isso, ele dá dicas para o nosso corpo e que você conseguindo treinar, se preparar, você consegue com certeza se tornar mais inteligente emocionalmente. Curioso. Eu vou deixar uma pergunta no ar, porque a minha produção está dizendo que a gente está já no finalzinho. Tá. Você falou de dicas. Sim. Você saberia nos pontuar essas dicas? Vamos lá, com certeza. Só que você segura aí, pessoal, não saiam daí. No retorno, a gente vai ensinar quais são essas dicas que o nosso cérebro nos manda para a gente colocar a nossa inteligência emocional em prática. Perfeito. É isso mesmo? Então tá, voltamos já já. Olá, pessoal, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é com o Rodrigo Colino. Ele é aquele meu colaborador que dá dicas para a sessão carreira. O tema hoje é inteligência emocional. E ele estava nos contando que o nosso cérebro, ele nos manda dicas, né? E a pergunta que eu deixei no ar é exatamente como perceber e transformar essas dicas em inteligência emocional. Muito bom. Então, olha só, para você que está nos escutando agora, poder utilizar isso no seu dia a dia, seja em casa ou no trabalho, na sua empresa, onde você estiver. O que os pesquisadores perceberam, né, sobre inteligência emocional aplicada à nossa performance, ao nosso desempenho. Você consegue perceber muito do seu estado emocional, mas também você consegue influenciar de fora. É o que eles chamam de você entrar num estado mental de alta performance. Vou dar um exemplo. Quando você está de bom humor, se você está numa relação de trabalho, em pesquisas foi comprovado que você consegue ter mais criatividade, mais agilidade, mais flexibilidade, melhorar o clima também das pessoas que estão ao seu redor. Uhum. Ou seja, dependendo da função que você desempenha profissionalmente, é altamente interessante que você entre nesse estado mental antes de você, por exemplo, entrar numa negociação, de você fazer uma conversa de reunião, de definição de metas com sua equipe, você se preparar para entrar num bom humor. Muitas pessoas não têm essa percepção de que elas podem estar carregando esse sentimento, essas emoções negativas para dentro de uma sala de reunião, professores para dentro da sala de aula, e aí eles não entram nesse estado de alta performance. Agora, não é correto também a gente pensar que nós sempre devemos estar no bom humor, porque ao mesmo tempo, essa atitude mental, esse estado mental, nos coloca algumas limitações. Por exemplo, os pesquisadores perceberam que estar em bom humor, você presta menos atenção nos detalhes, você acaba concordando mais com outras ideias. Dependendo do contexto, isso pode ser interessante. Mas se você está prestes, por exemplo, a assinar um contrato, isso já não é interessante. É interessante sim que você entre aí num estado mais sóbrio, mais cético, para que você possa analisar com mais cuidado os detalhes e todas as informações que você vai precisar buscar para tomar uma decisão nesse momento. Por isso que você ser inteligente emocionalmente significa você reconhecer as suas emoções. Opa, como é que eu estou hoje? Como está o meu humor? O que eu estou sentindo? E o que é que eu vou enfrentar agora ou no meu dia? Para que você se prepare e se ajuste para ter um desempenho mais adequado. Ok. Agora,
você está falando de perceber, né? Ter a percepção de como que eu estou, coisa e tal. Enfim, como a gente está falando de emoções, te pergunto, a gente consegue controlar as nossas emoções? Por exemplo, eu estou extremamente feliz e vou para uma reunião onde eu não posso ir feliz. Porque eu vou assinar o contrato, eu tenho que estar mais centrada, mais serena, aquela coisa toda, né? Como é que eu faço isso, né? Esse controle? Liga, desliga? Infelizmente ainda não chegamos nesse nível. Na verdade, através de exames experimentais, hoje os cientistas sabem que pouquíssimas pessoas conseguem realmente controlar o que elas vão sentir. E para nós, a maioria das pessoas, o que nos resta? Nos resta entender a emoção e, de novo, escolher o que eu vou fazer, como eu vou me comportar a partir daquele momento. Tem até uma técnica muito usada que chama STOP. É uma sigla que vem do inglês, que na verdade, já traduzindo, significa que você tem que, primeiro, parar, olhar para trás, dar um passo, o que está acontecendo, organizar seus pensamentos, né? Pensar sobre tudo que está acontecendo e depois dessa organização, aí sim você dá o passo adiante, você prossegue. Entendi. Então, você tem que sim parar, reconhecer esses sentimentos para não agir, como eu falei no primeiro bloco, com emoção, mas agir a partir da emoção. Então, não existe aqui uma expectativa, não pense que você realmente vai controlar aquilo que você sente. É bom você sentir aquilo que vem naturalmente. Tá. Agora, não necessariamente você tem que sentir isso o dia inteiro ou o resto da sua vida. Tem pessoas que ficam reféns das suas emoções porque elas não têm esse senso de reconhecimento e de atitude a partir desse momento. Então, elas estão sempre de mau humor ou estão sempre felizes. E como eu falei, nos extremos. Então, depende muito do contexto para que você possa ter essa inteligência. O que é ser inteligente? É saber utilizar no momento correto uma emoção bem dosada. Não existe o controle, mas assim, o controle efetivo, 100%. Mas, pelo menos, dosar. Adequado. Agora, acho que todos nós temos a exata consciência do mundo extremamente competitivo que a gente vive, né? E o que nos diferencia, às vezes, até a questão da criatividade. É verdade. Né? Independentemente da função, do contexto que você esteja vivenciando. Como eu consigo ser mais criativo? A inteligência emocional me ajuda nesse sentido? Com certeza. Como eu já disse anteriormente, o primeiro passo para você ser mais criativo é você entrar nesse estado de bom humor. Tá. Você conseguir evocar lembranças, memórias que te tragam esse sentimento de energia, de criatividade. Então você consegue, com o treino, fazer isso cada vez ficar mais rápido e mais automático. Okay. Outra forma de você ser mais criativo é até uma fórmula relativamente antiga, mas que hoje é comprovada pela ciência. É uma fórmula de 4 passos que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, para ser mais criativo, defina um problema. Se você quer ser mais criativo, quer dizer que você está buscando uma solução para algo que hoje você acha que pode ser melhor. Então, qual é o problema que você tem? Qual é a situação que você quer desafiar? Desafiou? Olha que bacana. Você vai fazer o que agora? Entrar num estado de ideias. Liste, pense, reúna o máximo de ideias, de insights, pesquisas também de outras fontes que você possa ter, não necessariamente a resposta certa ainda, mas que você possa simplesmente juntar essas ideias. O terceiro passo, e aqui entra a questão da inteligência emocional, é você relaxar. Depois que você definiu o problema e juntou o máximo de ideias possíveis, você vai entrar num estado de relaxamento, para que você, não necessariamente naquele momento, tenha já esse insight criativo, mas que o seu cérebro possa processar e que dali a 1 dia, 2 dias, às vezes até uma semana, você possa ter aquele insight que realmente faz a diferença na criatividade. E por fim, aí a ação. O quarto passo, não basta você ter todo esse processo, ter um ótimo insight e não executar, senão você não foi criativo. Então você realmente precisa levar isso até a prática. Perfeito. Bem, eu ainda tenho algumas perguntas para te fazer, mas o segundo bloco já chegou de novo no final. Então eu vou chamar o nosso intervalo e na volta te exploro um pouco mais.
Estarei tá? aqui. Pessoal, ele vai estar aqui e eu espero que vocês também estejam aí quando a gente voltar. Até mais. Olá, pessoal, estamos de volta. Lembrando que o bate-papo é com o Rodrigo Colino, estamos falando sobre inteligência emocional e no último bloco você deu dicas aí com relação aos 4 passos para a gente ser mais criativos, né? Então, só para a gente retomar, sem explicar, qual é o primeiro passo? É você definir e enquadrar bem um problema. Tá, o segundo? Você reunir informações ou pensar livremente sobre insights, ideias que podem ser uma criatividade. O terceiro? Relaxar. Vai dormir, vai passear, vai fazer outras coisas. E o quarto? Ação. Ação. Teve aquele insight? Perfeito. Isso tudo funciona quando a gente consegue ter o controle, né, do nosso estado emocional, não é isso? É verdade. Então eu te pergunto o seguinte, e quando perdemos o controle emocional, o que isso significa? Para os cientistas, até tem um nome engraçado para isso, chama-se sequestro da amígdala. Amígdala? Não a amígdala do pescoço. Nós temos, além desta amígdala, uma glândula que fica dentro do nosso cérebro, que se chama amígdala. E é ela que é responsável, neurologicamente falando, por ter esse controle emocional. Então, quando acontece um sequestro da amígdala, quer dizer que ela rouba a nossa atenção para explosões emocionais. Ela que entra em ação para despertar aquele antigo sentimento de ou tenho que lutar ou tenho que fugir, que é uma herança biológica da nossa evolução. Então, quando você explode, perde o controle emocional, na verdade, você ainda não está sabendo gerenciar essa faísca que a amígdala dá para o seu cérebro. Ela dá um sinal. Agora, se você vai realmente explodir, descontrolar, depende do que você vai tomar de atitude depois. E no mundo corporativo isso é muito, muito comum. Quando você tem, por exemplo, chefes que são descompensados, pressão por metas, pepinos que estão estourando a toda hora, né? Você fica mais apagando incêndio do que realmente realizando o seu trabalho. Isso tudo são sinais de alerta que a amígdala ela percebe como um perigo. E muitas vezes você acaba entrando nessa fase de descontrole, de desbalanço emocional. E tem um risco, um problema enorme nisso. Quando você entra nesse sequestro da amígdala, você não está em estado de alta performance, você não aprende, você não tem flexibilidade, você perde muito da sua capacidade cognitiva. Você age muito por instintos e velhos hábitos. Então você já imagina o estrago que pode ser feito se você não tem o devido domínio disso na sua empresa, na sua carreira, no mundo corporativo. Perfeito. Tem treinamento para isso? O treinamento é você se dar conta de novo dessa emoção. Algumas pessoas conseguem fazer isso sozinha, outras precisam de feedback. Então você pode pedir aquele colega, aquela pessoa que é mais parceira sua, que fala, pô, percebi que você está alterando o seu tom de voz, alterou sua linguagem corporal, sua face também mostra muito. Então você pode pedir até a contribuição de outras pessoas se você não consegue ter esse termômetro interno. Então que venha um termômetro externo, até que você possa se dar conta por conta própria mesmo desses elementos. Aí estou consciente de que eu não tenho o controle emocional. Eu procuro um coach ou eu procuro um psicólogo? Ambos podem te ajudar. Tá. A questão isso é o suficiente para que você queira realmente mudar? Se você está comprometido com o processo de mudança e que isso afeta hoje o seu dia a dia, qualquer profissional, psicólogo ou coach, vai realmente poder ser um parceiro e pode acrescentar bastante no seu desenvolvimento emocional também. Perfeito. Aí, dando continuidade ao meu roteiro, eu te pergunto, qual a relação entre inteligência emocional e estresse? Perfeito. Hoje, nós temos um estudo muito clássico, mas muito pouco conhecido, e que espero que possa ajudar vocês agora, que é perceber o seguinte: o estresse, ele tem duas formas. Tem aquele estresse ruim, que realmente é prejudicial à nossa saúde e aos nossos relacionamentos, mas existe também um estresse saudável, o estresse bom, que nos coloca em estados de alta performance, de alto desempenho. Tá? Então, se a gente pudesse desenhar numa curva, o desempenho das pessoas seria uma curva como essa, onde você tem num extremo
pouco hormônio do estresse e no outro extremo, bastante hormônio do estresse. Né? E aqui é a sua curva de desempenho. Quando você tem pouco hormônio do estresse, você desempenha de uma forma pobre, uma forma realmente baixa expectativa. Se você tem muito hormônio do estresse, você também tem um desempenho baixo. Qual que é o ideal, então? Você está numa zona média, onde você tem, sim, uma determinada cobrança, estresse, cobrança de metas, por exemplo, exigência de trabalhos que sejam bem feitos, para que isso te coloque numa performance de não fazer um trabalho que seja mesmice, um trabalho que seja de baixa qualidade. Então é bacana você ter sim uma dose de estresse, e para quem é líder em equipe, é importante saber disso, para que você não deixe os seus liderados, quem é chefe de uma empresa, também tenha realmente metas que sejam realistas, porque quando você cobra pouco da equipe ou cobra demais, você coloca essas pessoas em baixo funcionamento. Então você tem que ter algo realista e bem ajustado à dinâmica da sua equipe. Perfeito. E a questão da empatia, como podemos desenvolvê-la no nosso dia a dia? Isso é essencial, né? A empatia, a gente mal percebe, mas isso é redundância. Nós estamos influenciando as pessoas ao nosso redor a todo momento, né? O estado cerebral meu e seu está num constante jogo aqui de como é que a gente está se entendendo, como é que a gente está se relacionando, se está numa negociação, numa reunião, está falando de salário com o chefe, está negociando com o cliente, com o fornecedor. Então a empatia, ela é essencial e quem é inteligente emocionalmente sabe usar isso. Por exemplo, você vai dar um feedback. Se você dá um feedback positivo, você quer elogiar alguém, mas com um tom de voz que é monótono e que não empolga e que você não mostra essa emoção positiva, ele não tem resultado nenhum. Ao passo que você pode dar um feedback negativo, de uma crítica construtiva, mas com um tom de voz, onde você está realmente centrado na pessoa e mostrando para ela que você se importa com essa pessoa através da sua linguagem corporal e da sua voz, e a pessoa nem percebe que foi uma crítica. Ela sai dali melhor do que como ela entrou na conversa. Então, construir empatia exige em 3 passos. Primeiro, uma atenção total na pessoa. Segundo, um sentimento de contribuição, de que a gente vai querer realmente fazer algo positivo. E aí o seu corpo trabalha a favor. Tá? E o terceiro, é você se conectar com essa pessoa através do olhar, da linguagem e da boa intenção. Perfeito. Bem, Rodrigo, infelizmente, chegamos ao final. Chegamos ao final. Então, aquela velha máxima, né? Qual a sua mensagem final para o nosso telespectador? Em relação à inteligência emocional, dizer que nós todos somos inteligentes de uma forma ou de outra, em diferentes níveis. É isso que faz a beleza das equipes, das empresas, né? Essa diversidade. Busque melhorar a cada dia, porque o seu sucesso está diretamente relacionado com a qualidade do seu controle de emoções, a forma como você administra as suas emoções e que você pode se inventar e reinventar. Então, invista nisso, se precisar, procure ajuda. Espero que as dicas de hoje possam ter contribuído para a ação imediata. O que você pode fazer hoje com essas informações que você já recebeu? Bacana. Com isso, agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Vai se preparando, porque você vai voltar, tá certo? Estarei aqui, muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Assim como eu agradeço, pessoal, vocês aí em casa, que mais uma vez me prestigiou, me dando aí a sua audiência, a sua atenção, e aproveito para convidá-los para o nosso próximo programa na semana que vem. Espero por vocês. Até lá, pessoal!